Não importa o que tu faça, o que te fazia rir, hoje já não tem mais graça. Tudo muda, tudo troca de lugar. O filme é o mesmo, só o elenco que tem que mudar, que alterar, pra poder se encaixar. Se não for pra ser feliz, é melhor largar. Então se ligue e busque felicidade. Pra existir história tem que existir verdade. Numa estrela cadente, o sonho se faz presente, no compasso do batuque de um coração doente. A fera tá ferida, mas não tá morta. Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta. Então se ligue, busque felicidade. Pra existir história tem que existir verdade. Então se ligue, porque o sol não se tampa com a peneira. Pra quem já tá molhado, um pingo é besteira. Renovo minha força, vendo o sol se pôr. Pensamento longe, renovo meu amor. Minha voz faz eco, a tristeza que eu veto. Não importa qual o papo aqui tem que ser reto. E cada chaga que a gente traz na alma é a confirmação de que a ferida sara e se restaura, já foi cicatrizada. Eleve as mãos pros céus que a tua alma tá blindada. Pois ninguém vive conto de fadas, prefiro o meu degrau do que a sua escada. Então se ligue, busque felicidade. Pra existir história tem que existir verdade. Então se ligue, pra existir história tem que existir verdade. Que por sinal é pra subir e pra descer, um degrau de cada vez, é assim que tem que ser. Tá entendendo o que eu tô falando? Caiu a ficha ou ainda tá boiando? Minhas palavras param pelo ar e o meu show tem que continuar. Por isso eu continuo, no rap eu destruo. Como dizia Lido, ferroadas e flutuo. Que nem no ringue tem que ter molejo. Na minha criação a força vence o medo. Eu sou Augusto de Castro, pelo movimento Cidadania. Pense nela. Brasileiros e brasileiras, estamos aqui novamente nessa tribuna para chamar a atenção dos senhores que devemos colocar isso na nossa ferramenta. Professor Leonel, o senhor tem razão. Nós hoje devíamos já andar com essa bandeira. E todas as casas do Brasil deviam ter essa bandeira, não a bandeira do Corinthians, do Palmeiras, dos times de futebol, de nada. A bandeira do Brasil, como tem lá nos Estados Unidos, os americanos têm todos a bandeira do seu país. E nós estamos aqui com Dom Quixote e Vassourinha. Sabe por quê? Porque na realidade a história do Brasil é fantástica, porque o português libertou o nosso país do Império e deixou na sua sucessão para implantar um novo regime no Brasil, o seu filho Dom Pedro II, que foi o Dom Quixote do Brasil. Na época, ele viajou o Brasil inteiro, fotografou o Brasil inteiro, e nós temos a maior coleção de fotos do Brasil feita por Dom Pedro II, que amou profundamente o país. E muita gente não sabe que ele, durante o processo político dele para a implantação do novo regime no Brasil, ele abriu primeiro o liberalismo. Ele colocou a liberdade, igualdade e fraternidade para o povo brasileiro através do liberalismo. E logo após, ele teve um pedido popular para implantar o parlamentarismo no Brasil. E ele implantou o parlamentarismo antes da proclamação da República. Bem pouca gente sabe disso, porque na nossa história do Brasil não consta isso. Eu fui saber isso na Comissão dos 500 anos do Brasil, que eu participei lá em Portugal, quando festejamos os 500 anos do descobrimento do Brasil. Então, povo brasileiro, nós temos que acabar com a imoralidade desse país, através do quê? Daquilo que o Jânio Quadros queria fazer, passar a vassourinha. Se lembra? Varre, vassourinha. Varre, separar. Ele queria acabar com a imoralidade pública do país. Acabou com a imoralidade pública no município de São Paulo, com o prefeito. Acabou no estado de São Paulo, com o governador. E foi para
presidente da República, e lá ele bateu de frente com as forças ocultas que estão aí nesse país governando. A injustiça da justiça que comete contra nós. Porque lá, na realidade, o poder judiciário tem que ser mudado. Não é o nosso regime de eleitoral, e sim a mudança de pensamento do poder judiciário para botar esse político na cadeia, como se fez lá nos Estados Unidos com aquele camarada que era do Fundo Internacional, foi preso lá por causa daquela ato sexual que a menina lá inventou contra ele. E aqui no Brasil, até hoje nós não temos, o sanguessuga não aconteceu nada, os mensalões não aconteceu nada, e continua a bandalheira. E quem implantou isso aqui no país foram aqueles que nos traíram nas diretas já, atiraram pedra sobre o poder e nos traíram com a nova mudança de comportamento do povo brasileiro, dando o quê? Salário de todo quanto é espécie, salário de família, salário de escola, salário até para a mulher do preso, que ganha muito mais do que um trabalhador que ganha um salário mínimo, e ela ganha R$646. Muito obrigado a todos. Acorda, Brasil! Vamos varrer esse país e vamos colocar essa bandeira brasileira na nossa janela para mostrar que nós somos contrários ao pensamento da imoralidade desse país. Muito obrigado. Vandalizaram a educação, a saúde, a segurança pública, as leis, a justiça, o transporte público, as estradas, os portos, a lavoura, as obras públicas, os impostos. As crianças estão sim nos dando lição. Quem sabe elas sejam os super-heróis de amanhã. Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 218. As regras deste programa estão previstas na resolução número 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. E aqui os participantes têm o direito de usar a tribuna para falar sobre os assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 13 pessoas se inscreveram. O tempo máximo para cada um é de 4 minutos e 30 segundos. Eu chamo o primeiro participante, o senhor Wilson Alves de Castro, pelo movimento Cidadania Pencinela. Brasileiros e brasileiras, telespectadores, mais uma vez estamos aqui com a vassourinha. Olha aqui, a vassourinha que hoje eu não vim com a minha farda de Dom Quixote vassourinha, mas é porque não pude, mas eu vim aqui com aquela vestimenta que o Jânio Quadros usou e obrigou os funcionários públicos a usarem e que deu a maior briga lá em Brasília, né? Que foram as forças ocultas que derrubaram o Jânio Quadros. Está vendo? O safari. Nós devíamos ter todos os funcionários públicos com esse uniforme, porque as indústrias hoje são obrigadas a usar o uniforme. E o funcionário público ainda não tem que usar o uniforme. Tem que usar o safari para identificar que são realmente os trabalhadores que movimentam a nossa sorte. A nossa sorte está no poder público. E o poder público está uma vergonha. Nós não podemos continuar passando por esse vexame que nós estamos passando. A corrupção no Brasil, nós precisamos varrer com essa vassourinha. Nós já fomos lá em Copacabana, na praia, e plantamos 500 bandeiras, 500 vassouras. E lá em Copacabana, que moram os grandes homens do poder econômico, que sacrificam o nosso povo brasileiro. Vem lá da Europa, vem de tudo quanto é lado, vem para o Rio de Janeiro fazer o uso do dinheiro que deve ser dado ao povo não só brasileiro, ao povo internacional. E está aí os movimentos internacionais contra o poder público. E sabe quem é que abriu o movimento lá em Nova York, lá nos Estados Unidos? Foi um brasileiro, um médico brasileiro que abriu o movimento contra o poder econômico. Pouca gente sabe disso. A TV Record News
entrevistou esse brasileiro. E a mídia em geral não publicou nada. E nós aqui no Brasil precisamos fazer um movimento igual contra o poder econômico, que é o que beneficia a corrupção no país, que compra, que corrompe todo mundo com dinheiro. Nós estamos já com o terceiro ministro, já na berlinda da corrupção. 2.000, transporte já foi embora, turismo já foi embora, agora nós temos o ministro do transporte. É uma vergonha. Nós somos em Brasília, sabe que pegaram as nossas vassouras, sabe que fizeram? Montaram nela e saíram voando, que nem bruxa. Fugiram que nem bruxa. Sabe por quê? Porque nós estamos atrás. O Dom Queixote e Vassourinha vai varrer esse Brasil. E vocês vão junto comigo. Vamos junto comigo. Porque um homem faz uma revolução. E eu não quero fazer uma revolução armada. A minha fala vai matar esses corruptos. A nossa língua é feroz, é que nem língua de cobra. Nós temos que morder pela boca. Brasileiros e brasileiras, paulistas e paulistanos principalmente. Nós fizemos uma revolução em 1932. O que nós conseguimos? A Constituinte, a Revolução Constitucionalista. E depois o que nós fizemos? Nós fizemos as diretas já na Praça da Sé. E nós agora precisamos sair na rua, fazer a nossa tribuna popular na rua. Sabe por quê? As câmaras municipais de todo o Brasil, o Poder Legislativo, as Assembleias Legislativas de São Paulo ainda nos dá esse direito de usar a nossa Assembleia Popular. Mas o resto do país, poucas câmaras municipais, poucas assembleias do Brasil dão esse direito que a Assembleia Legislativa dá para nós. O espaço para a gente falar as verdades contra a corrupção. Vamos acabar com esses políticos corruptos. E vocês aí, deputados, senhores, excelentíssimos deputados paulistas, vereadores paulistanos, vamos movimentar, fazer a nossa tribuna popular nas câmaras municipais, nas ruas. Vamos sair na rua para gritar contra a corrupção e vamos abrir esse curso de iniciação política para que o povo brasileiro saiba o que é política. Muito obrigado. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu estou aqui transvestido na figura de um grande personagem da nossa história universal, o Dom Quixote de la Mancha, de Miguel Cervantes. Quem é que não leu essa literatura que é mais lida do mundo? É o best-seller do mundo. E eu, só que estando no Brasil, estou com o Dom Queixote Vassourinha. O Dom Queixote Vassourinha, que vai a Brasília numa caravana, levando atrás de si vocês brasileiros, todos brasileiros. A nossa política está precisando de uma moralidade pública e nós vamos combater a imoralidade. Vamos ver a história desse grande personagem, Dom Quixote de la Mancha, e depois nós vamos narrar o que nós vamos fazer em Brasília. Na certa já ouviram falar de Dom Quixote. Mas será que vocês sabem qual é a verdadeira história por trás da história? Rapaz, se não sabe eu vou contar.
essa história tem tudo que o povão gosta. Tem aventuras, dramalhão, pensa no povo pra chorar. Romance. É tanto beijo na boca, eu não sei como não cai o beijo. Briga. É supapo de cá, supapo de lá. E o mais importante, o herói. Mas nesse tipo de herói não, seu besta. Tá pensando que o nosso herói é fortão? Cheio de músculo é nada. Tem as perninhas fininhas, é meio magricela e tem um cabeção. Pronto, é esse cara mesmo. Pois é, viu, internautas, jovens, crianças, adultos, onde você estiver, na sua casa ou lá house, viram a beleza do que é a história do Dom Quixote de La Mancha? É uma sátira até dos nordestinos, que são os maiores sonhadores do mundo. O nordestino em São Paulo é aquele que vem aqui e que abriu essa cidade, construiu essa cidade de São Paulo e foi sonhando com as coisas belas do mundo, baseado na história do Dom Quixote. São os quixotescos, um histórico verdadeiro do que é o sonho, do que é a realização do sonho nosso, o sonho da nossa história, da história brasileira, da história nacional, do nosso país, esse belíssimo país. Tem tudo a ver com Dom Quixote de La Mancha. E eu estou aqui transvestido no Dom Quixote Vassourinha. Sabe para quê? Para varrer a imoralidade desse país, varrer, além de varrer, pegar essa flanelinha aqui, essa flanela assim, olha, e passar toda a sujeira, vamos limpar toda essa sujeira desse país, essa imoralidade pública que nós estamos vendo, essa vergonha que nós estamos passando na nossa história nacional. Não podemos continuar aceitando isso. Nós vamos fazer esse movimento nosso, essa nossa caravana a Brasília, que Deodoro lá no Rio de Janeiro abraçou a ideia e proclamou a nossa república, que hoje nós vivemos a Constituição. Por quê? Por causa da proclamação da república. Só que nós tivemos a perda desse grande personagem da nossa história, Jânio da Silva Quadros, que queria com a vassourinha, varre, vassourinha, varre, sem parar, queria varrer a imoralidade desse país, não conseguiu. E nós vamos conseguir agora. Nós vamos contar com vocês, todos os brasileiros, nessa nossa caravana a Brasília. Saiam de seus estados todos e vamos todos juntos chegar a Brasília. Se você soubesse quanto importante é lembrar, melhor quando se pode resgatar as histórias de vidas que não precisam ficar só na memória de quem quer lembrar. Saber poder se ver a história de você, da sua vida, sua caminhada na longa estrada. Saber preservar quem te fez ser como é. Acorda, Brasil, quem te criou e te ensinou a ser quem você é. Acorda, Brasil, Brasil quer saber da sua história, escrita por você. Acorda, Brasil, quem te criou e te ensinou a ser quem você é. Acorda, Brasil, o Brasil quer saber da sua história, escrita por você. Acorda, Brasil, acorda, Brasil, o amanhã começa hoje. Acorda, Brasil, acorda, Brasil, o amanhã.
da testa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram. Agradeço a Deus, ao meu pai Albino Alves de Castro, minha mãe Tatiana Bacanova de Castro, que me fez chegar a esse planeta. Agradeço a todos os meus familiares, a minha esposa, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e mais ainda aos meus grandes amigos desse Brasil todo, que eu já peregrinei por eles desde 1968, pela repressão militar. Em 1976, abrindo com mais 4 pessoas este movimento Cidadania Pessinela, em 15 de novembro de 1976, caminhando 6 anos por esse Brasil e levando a Brasília atrás de nós 2 milhões de pessoas para chegar em 1982 e com Dante de Oliveira, o grande deputado federal, abrir as diretas já nesse país. Fomos traídos, mas voltamos e derrubamos também Collor de Mello, que nós confiamos nesse homem. E os caras pintados novamente saíram na rua. E hoje, mais do que nunca, o meu agradecimento a Deus aumentou profundamente pelas bênçãos que Ele me deu. E eu, em 2006, em 21 de abril de 2006, a reabrir o movimento sem os meus colegas que já partiram. Para quê? Para que esse país chegasse onde chegou. Hoje, no mês de junho de 2013, nós estamos iniciando uma nova caminhada nesse Brasil. Nós, conforme as nossas escrituras sagradas, nós temos que nascer de novo. E está nascendo um Brasil novo. Um Brasil novo não pela vontade de Wilson Alves de Castro, mas sim pela vontade de Deus, porque Deus é brasileiro e abençoa esse país, abençoa esse povo maravilhoso que nós temos, essa juventude que agora quer mudanças, quer ver um novo país, e nós vamos ver um novo país. As crianças demonstraram para nós, no último domingo, a confiança que elas têm nesse país, e eles serão o nosso futuro. E como disse Alexandre Gracia, serão os super-homens de amanhã. Acorda, Brasil, quem não acordou, acorde para ver um novo país, porque o Wilson Alves de Castro está com 80 anos de idade e tem que ter seguidores jovens, crianças novas que tenham aquilo que eu recebi de Deus, a bênção de Deus, de amar um país, amar a Deus sobre todas as coisas primeiro, e ao próximo como a si mesmo, amando a sua pátria amada Brasil, que não deve ser enganada nem ultrajada. Vamos amar o nosso país. Acorda quem não acordou para o Brasil novo, para a criança nova que chama-se Brasil novo, que tem que ser cuidada para ser um grande homem, um grande patriota nesse país. Nós precisamos de patriota e precisamos que as crianças aprendam a cantar o hino nacional nas escolas, quando nós já cantávamos antes de tirarem de nós a nossa educação de moral e civismo das escolas. Vamos voltar com moral e civismo para termos uma grande pátria amada Brasil. Obrigado a todos, agradeço a Deus mais uma vez e até breve, amigos, estarei na rua. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos.
e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que o seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que